Então vamos lá. Boa noite aí mais uma vez a todos, todas as crianças. Então a gente vai seguir aqui a nossa leitura, né? A gente está fazendo um estudo, como eu falei, das parábolas de Mateus 13. A gente já vem desde o princípio lá, que eu acho que a primeira foi a parábola do semeador, se não me engano. A primeira. E aí a gente já passou por algumas. E hoje a gente vai ler, essa aqui é pequena ela, e a gente vai saber do que se trata, do que quer dizer essa parábola aí. Dalva explicou aí o que é parábola. Quem se lembra o que é uma parábola? Um texto pequeno que não fala nome de pessoas, fala só geral, assim. Isso. Eita, tá com a memória boa, viu? É isso mesmo. Então a gente vai agora para essa daqui. Diz assim, Mateus 13:45. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrado uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Então essa é a parábola, são dois versículos somente. Aqui ele está falando que o reino dos céus é semelhante, né? Ele faz uma semelhança aí, digamos assim, parecido, igual ao. Baixa um pouquinho, dó, por favor. Ao homem negociante que busca boas pérolas. Então ele fala que tem uma pessoa, né, que é um negociante, um homem que ele é um negociante, compra coisas e vende coisas, né, negocia coisas. Então esse homem ele busca boas pérolas. Pérola é uma pedra preciosa, né? Das várias pedras preciosas que existem no mundo, aí as pérolas é uma família dessas pedras preciosas, né? E elas têm valor. Se ela for uma pérola, né, boa, ela tem um, um bom valor no mercado. Aí ele fala que esse homem é negociante e busca boas pérolas. E esse homem, ele encontra uma pérola de grande valor. Ou seja, essa é muito boa, né? Porque tem algumas pérolas que não tem tanto valor como as outras, igual pedras, né? Existem vários tipos de pedras. Tem umas que são pedras preciosas, como diamante, ele é muito caro. E tem outros tipos de pedra jaspe, todo tipo de pedra que tem menos valor. Tem algum valor, mas não é tanto quanto o diamante, por exemplo, né? E aí ele fala que, e encontrando 46, uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo, esse homem, né, vendeu tudo quanto tinha e comprou essa pérola. Então, nessa parábola aí, a gente pode ver duas coisas aí. Esse homem negociante seria uma figura de quem? Vocês arriscariam? Quem seria esse homem negociante aí? Deus. Quem mais se arrisca nessa parábola? Deus. Agora, outra coisa. Esse homem negociante, ele Deus. busca boas pérolas e ele achou uma pérola de grande valor. Quem seria nessa parábola aí essa pérola de grande valor? Nós? Então temos quem mais se arrisca? Vamos ver mais A respostas. igreja. Olha, A nossa Concordo salvação. com Isabel. Salva a olha. gente. Concordo com Isabel. Isabel disse o quê, Bebel? A nossa salvação, por ter salvado a Então, gente. então aí, segundo Bebel Isabel Lordeiro Vale Alcântara, ela que tem nome de princesa, ela acha que essa pérola, né, de grande valor é a nossa salvação. Enzo acha que essa pérola de grande valor é a igreja. Acho que quem respondeu mais aí que acha que o homem negociante é Deus, né?
Então a gente vou pedir para voltar um pouquinho na última parábola, acho que é 2 versículos acima, que é a parábola do tesouro escondido. É 44. Essa aí a gente leu na última semana, parece, ó. Outra parábola que a gente já leu semana passada. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Então aí tem duas coisas também, um homem, né, que achou um grande tesouro. Então nessa parábola aí fala de um grande tesouro. Na parábola de baixo, que é a que a gente está lendo hoje, aprendendo hoje, fala de uma pérola de grande valor. Então essas duas parábolas aí têm uma semelhança. Uma pessoa que vende tudo que tem, né, porque tem interesse aquele tesouro que ele encontrou e ele quer comprar aquilo. Só que aí tem uma diferença. A primeira parábola, que é essa que a gente está lendo aí, ó, 44, um homem que achou um tesouro escondido no campo e foi e vendeu, assim a gente viu semana passada, vendeu tudo quanto tinha e comprou aquele campo. A gente aprendeu na semana passada que fala de pessoas, né, a quem o Senhor Jesus, esse homem aí é uma figura do Senhor Jesus Cristo, né, ele quis, né, salvar pessoas, essas pessoas estavam nesse campo que é o mundo, e ele comprou todo o campo para salvar as pessoas que ele quer salvar, não é isso? Então aí são pessoas, está falando de nós, individualmente, João Miguel, de Isabel, de Idal, de Enzo, mas na parábola, depois eu vou pedir Dal para ajudar aí, ó. Na parábola de baixo que a gente está lendo, que é uma pérola de grande valor, aí já parece que está falando da igreja, de todos os salvos, né? Então, na primeira parábola lá, um grande tesouro, fala individualmente de pessoas, né? Um homem que achou um tesouro escondido no campo. E na segunda parábola, que é a que a gente está lendo hoje, fala de nós salvos, né? Nós que cremos no Senhor Jesus, coletivamente, ou seja, todos os salvos. É uma pérola de grande valor. A igreja de Deus, né? Que Deus comprou com o seu sangue, né? Com o sangue de Cristo. Então, nessa parábola da pérola de grande valor, seria, e aí agora eu vou pedir para ajudar o entendimento, se é esse entendimento mesmo, fala da igreja, que é todos os salvos em todo o mundo, todas as pessoas que o Senhor Jesus salvou por graça, que creu no Senhor Jesus, está salvo, está esperando o Senhor voltar para levar a gente para o céu. Aí a igreja é essa pérola de grande valor. É isso, Dal. Ajuda aí se é, ou se eu estou enganado no pensamento. Ô, Elton. Eu acredito. Oi, pode falar, Eric. Não, pode falar, depois eu falo. É interessante isso aqui, pelo seguinte. O primeiro 44, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que o homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai vende tudo quanto tem e compra. Aquele comprou o campo. Então existe um tesouro escondido num campo. Então, ele comprou um campo. E nesse campo não tem somente o tesouro, tem outras coisas também que não presta, né? Tem um tesouro escondido, mas no campo tem outras coisas que também não prestam. Então, aqui é um campo inteiro, são todas as pessoas. Todas as pessoas, vamos dizer, os santos, que é o tesouro, e uns incrédulos também, que é comprado. Tudo pertence a Deus. E aqui também, nesse outro sim diz assim: o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca pérolas.
E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou. Aqui já é diretamente uma pérola, já é algo que já tem valor, né, de grande valor. No de cima, o que tinha valor era o tesouro que estava no campo, mas ele comprou o campo todo. Agora ele vai, vende tudo e compra logo uma pérola. Um tesouro geralmente tem vários tipos de objetos de valor. Tem anel de ouro, tem corrente de ouro, tem o que mais? Vamos ver aqui, tem uma pérola, Uma barra de ouro, tem uma barra de diamantes, ouro, tem diamante. diamantes. Pensa assim, pensa em um Tio, baú que tem vários tesouros. Tem prata. Prata, não é? Agora aqui ele vai comprar uma pérola. Então essa pérola pode ser uma classe de santos, né? Como o Elton está falando aí, uma classe de santo, uma pérola assim muito valiosa, de grande valor aqui. A igreja não é falada aqui nos evangelhos, mas a gente pode pensar que aqui você já está falando algo que futuramente viria a acontecer. Então pode ser sim, Welton. Eu penso dessa forma, que aqui uma pérola é algo de grande valor para Deus, né? É algo especial. Tem alguém querendo falar aqui? Alguma criancinha? tio. Quem é que está falando aí? É Bel. Oi, Bebel. Quer falar o quê, Bebel? Essa é a máquina de lavar que tá aqui. É o quê? Fala de novo. Não deu para entender, Bebel. Fazendo um pouquinho de barulho. É, vocês estão falando. Tá desligando seu microfone, Bebel. Eu falei que vocês estão falando sobre o quê? Que eu cheguei mais atrasada. Ah, e a gente está continuando a falar das parábolas. Fala aí, Welton. A gente estava vendo, Bebel, sobre as parábolas. Então, aqui no Evangelho de Mateus, o Senhor, ele transmite, fala, conta várias parábolas, né, ensinando os discípulos ali. E aí a gente está nessa hoje, que é da pérola de grande valor. Então, o que seria essa pérola de grande valor que um homem negociante fala assim: outro sim, o reino dos céus, olha o 45 aí, ó. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. E na semana passada a gente tinha visto uma parábola que fala do tesouro que um homem, ele que estava escondido num campo. O Idal estava explicando aí que o campo é o mundo, né? Esse homem achou esse tesouro, escondeu e fala que pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem, compra aquele campo que é o mundo. E aí Idal estava explicando aí que o mundo, né, tem esse tesouro, mas também tem outras coisas. E esse tesouro aí que está no mundo, aí fala de nós salvos, né? As pessoas que o Senhor encontrou nesse mundo e com a obra dele, né, na cruz, ele comprou para ele, perdoou os pecados e salvou. E na parábola de hoje fala novamente aí agora de uma pérola de grande valor que esse negociante, esse homem negociante, encontrando essa pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e a comprou essa pérola. Aí a gente estava falando que essa pérola aí dessa parábola faz uma menção, mas lembrando como Dal falou aí que a igreja, né, não aparece nos evangelhos, mas a gente pode aplicar essa parábola aí, né, nesse sentido, que essa pérola de grande valor seriam os salvos, né? Coletivamente, a igreja. E aí eu estava pensando assim, né?
se nesse sentido aí a gente pode aplicar essa parábola para a igreja, né? Ela aparece aí como uma pérola de grande valor. A igreja, ela é todos os salvos no mundo todo. Então, João Miguel, aí tá aqui no Brasil, aí lá no Paraguai tem outra pessoa que o Senhor Jesus salvou, aí lá nos Estados Unidos tem outra pessoa que o Senhor Jesus salvou, no Japão, na China, todo lugar do mundo que tem um salvo, né? E isso aí é a igreja de Deus, todos os salvos, não é aquele prédio que está lá na rua da gente lá, que as pessoas vão lá de noite, domingo, para ler a Bíblia, que a gente conhece como templo. Aquilo não é igreja. A igreja, a gente já aprendeu aqui, né, que é todas as pessoas que o Senhor salvou no mundo todo. Esse grupo de pessoas chama igreja. É isso que é a igreja, né? Na Bíblia, não é aquele prédio lá. Então, pensando nesse sentido, eu estava pensando assim, aparece, entendeu, né, Bebel? Que bom. Aparece a igreja também na Bíblia com outros significados que a gente consegue entender que está falando da igreja. Então, se aqui ela aparece, a gente pode aplicar assim, ela aparece como uma pérola de grande valor, que são todos os salvos, ela aparece também como, quer ver, a casa de Deus, não é isso, Dal? Se a gente ler um versículo lá, deixa eu ver onde é que está aqui. É 1 Timóteo aí, 3. Olha só como é que Paulo fala, ó. Vou ler o 14. Escrevo-te, Paulo está escrevendo para Timóteo, ó. Escrevo-te essas coisas, esperando e ver-te depressa. Mas se tardar, se demorar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, olha aí, a casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Aqui ela já aparece agora, a igreja de Deus, como casa de Deus. Então, existe outras nomenclaturas ou outros termos que a Bíblia usa para falar da igreja, chamar também, né? A igreja, usar para representar a igreja. Então a gente já viu uma aí, ó. Casa de Deus. Você lembra de mais alguma, Dal? Existe também assembleia local, que é chamada de igreja, né? Igreja local. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Igreja dos Corpo de Cristo. Quer ver? Vamos ver um do corpo de Cristo aqui, é Efésios, né? Efésios. Olha o tanto Efésios 1. Vê se abre aí. Efésios 1. Acho que o versículo. Acho que o 1, 22 está mais. Capítulo 1, versículo 22. Vamos ler esse versículo. Ó. Sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu. Cristo, né? Falando Deus, né? Sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas constituiu Cristo como cabeça da igreja, que é o seu corpo,
a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então a igreja agora aí já aparece como corpo de Cristo. Cristo é o cabeça. Então existe João Miguel. João Miguel tem a cabeça dele e João Miguel tem o corpo dele, que são os ombros, os braços, o tronco, as pernas. Então aí está falando que a igreja tem um cabeça. A igreja é um corpo, né? Todos os salvos que eu falei, né? No mundo todo, quem está nos Estados Unidos quer salvo, quem está no Japão quer salvo, quem está no Brasil quer salvo, quem está lá na China que crê no Senhor Jesus é salvo. Junto esse povo todo é um corpo que é chamado de igreja, no lugar no mais qual frio do Cristo mundo. é o cabeça desse corpo. Então, como João Miguel tem o corpo dele e tem a cabeça que comanda o corpo, Cristo é a cabeça desse corpo aqui embaixo, que é a igreja. Então, é Cristo quem comanda a gente, a igreja, né? Então, e agora já aparece como a igreja como corpo de Cristo. Será que tem mais algum, Dal? O Eric, lembra de mais algum? Ah, estava falando da Assembleia Local. Atos 13, chamada de igreja também, a igreja local. Aí, ó, volta um pouquinho aí. Vamos ler essa aí. Versículo 1. Ó, e na igreja que estava em Antioquia havia, deixa eu ver aqui, acho que é profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que foram criados com Herodes o tetrarca e Saulo. Então, na igreja que estava em Antioquia, é a mesma coisa que se eu disser assim, Ana Júlia, domingo, vai na igreja que está em Salvador. Então, domingo, né, Ana Júlia vai estar, né, na igreja que está em Salvador. Bebel vai estar na igreja que está em Salvador. Então aí a igreja aparece como a reunião dos salvos na cidade de Salvador, na cidade de Antioquia, na cidade de São Paulo, onde tem, né, uma reunião de salvos por Cristo, né, assembleia local. Ali está a igreja reunida. É isso, Dal? Isso aí mesmo, Elton. Quando o povo daí de Santa Amaro se desloca, que vem aqui para Salvador, está vindo para a Assembleia também aqui em Salvador. E também, praticamente, uma Assembleia em Santa Amaro, porque tem os cristãos ali. Tem também a Igreja dos Primogênitos, viu? Acho que é Hebreus, é? Hebreus. Complementando aqui, a Igreja Universal, que é todos, que não é uma denominação. Igreja Universal são todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, que compõem essa casa de Deus que o El estava falando. E a expressão local, né, em uma cidade, dessa Igreja Universal, aqueles cristãos que estão se reunindo ali naquele local. Acho que é mais ou menos isso. É isso aí. Tem a igreja dos primogênitos, a noiva, aparece, não sei se aparece noiva ou esposa, Eric, como é que é? A esposa do cordeiro, né? Também, Deixa eu ver aqui. vamos ver essa igreja dos primogênitos aqui. Deixa eu ver se eu acho o versículo. É o 12:23, ó.
E Aí a Universal Assembleia, quando a gente lê esse nome aí, a gente pode trocar também ele por igreja. Assembleia, né? Igreja é a mesma coisa. Aí fala Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então aí aparece a Igreja Universal. Como Eric falou, não é aquele tempo com o nome Igreja Universal. Universal é porque está incluída aí todo, não somente as pessoas, os salvos, que creem em Cristo e se reúne na igreja em Salvador. É em todo o mundo, está falando de todos os salvos que creu no Senhor Jesus Cristo, nesse tempo da graça, foi salvo e pode estar vivo, pode já ter morrido, mas se ele creu no Senhor Jesus Cristo, ele faz parte da igreja universal. Todos os salvos em todo o tempo, desse tempo que a gente está vivendo aqui, do Senhor Jesus Cristo até hoje. Então essa é a igreja universal. Aparece aí como igreja universal. Então a gente já viu, aplicando lá na parábola que a gente leu, a igreja como uma pérola, né, de grande valor, a igreja como a casa de Deus, a igreja como a assembleia local, como a gente viu, né, quando Ana Júlia, quando Bebel vai lá na igreja em Salvador. Aí a gente já viu agora também como a Igreja Universal, que são todos os salvos em todo o mundo, todos os tempos, né, que creram no Senhor Jesus Cristo. A gente viu a igreja como o corpo de Cristo, Cristo cabeça, e a gente aqui na terra é o corpo dele, né, como um corpo humano, né, que tem a sua cabeça, como eu falei, João tem a cabeça e o corpo dele. Então a igreja é o corpo e Cristo a cabeça dessa igreja. E agora Eric falou outra aí, que era o que, Eric? Vamos ver mais um, acho que ainda dá tempo. A noiva não foi. eu mesmo? Você sabe, você lembra o versículo? O corpo de Cristo, já falou? O corpo a gente viu lá em Efésios. Noiva do Cordeiro. Agora tem a esposa, né, do cordeiro. Esposa do cordeiro. Acho que é Apocalipse. É Apocalipse 19, versículo 7. Eric, se você quiser falar, fica à vontade. Eu tô falando aqui que você tá com a cabeça doendo aí, eu tô. Eu me lembrei de uma coisa aqui, Pode ficar à vontade. mas isso aqui foi vendo alguns vídeos aqui, eu me lembrei de uma coisa que eu achei interessante o Senhor usar ali na parábola, a pérola para representar a igreja. Eu não sei se as crianças sabem, mas existe um animalzinho no fundo do mar, que é um molusco, que é uma ostra. E aí, às vezes acontece de um grãozinho de areia entrar dentro da concha dele. E quando esse grãozinho de areia entra na concha do molusco, ele causa uma dor muito triste para esse molusco e ele sofre bastante. E aí ele solta um líquidozinho que envolve esse grãozinho de areia e esse grãozinho de areia vai virando uma pérola. E aí eu achei interessante porque para que se forme algo tão bonito é preciso haver um grande sofrimento. Aí tem um versículo em Efésios 1, você pode colocar, dá rapidinho, só para a gente ver. Efésios 5, versículo 1, na verdade. Dois, na verdade. Aí ele fala assim, ó, e andai em amor, como Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós,
em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele pagou um preço muito caro para ter a sua igreja, né? A ter todos nós agora salvos por ele. Ele teve que pagar um preço muito alto. E aí eu me lembrei dessa história da ostra, que ela sofre muito para formar algo tão bonito, tão perfeito como a pérola. E assim foi com o Senhor Jesus. Ele sofreu muito ali na cruz, levou o juízo de Deus, que seria para cada um de nós, né, por nossos pecados, e para nos salvar. E hoje ele está formando, cada dia ele está acrescentando à sua igreja os salvos, aqueles a quem ele vai salvar, né? E a quem ele escolheu antes da fundação do mundo. E ele está formando esse corpo aqui na terra, né? Também tem os salvos que já estão lá, desfrutando da presença dele. E todos nós somos a sua igreja perfeita. Era isso que eu tinha lembrado aí, eu queria compartilhar com vocês. É isso aí. Então a gente vê agora a última para a gente finalizar, são 9:03, é agora a igreja como a esposa do Cordeiro. Cristo é o Cordeiro de Deus, a gente sabe, né? Cristo é o Cordeiro de Deus. E a igreja agora aparece como a esposa do Cordeiro. Então a gente já viu ela como a casa de Deus, o corpo de Cristo, a Assembleia Local, a Assembleia Universal. Isso aí, como o Dal falou, está falando diretamente da igreja. Sempre quando a gente lê essas expressões na Bíblia, a gente vai lembrar que está falando da igreja. O corpo de Cristo está falando da igreja, a Assembleia Local está falando da igreja local, a Assembleia Universal está falando da igreja universal, né, no mundo todo. E a gente vai ver ela agora aparecendo como a esposa do Cordeiro. No caso da pérola que a gente viu lá na nossa parábola, é uma representação. Ela não aparece, como Dó explicou lá no Evangelho, a igreja diretamente, como a gente está vendo aqui nesses versículos que a gente já citou. Lá na nossa parábola, lá, ela está aparecendo representando, né? Como se fosse, se o Senhor estivesse falando ali, aplicando, a gente pode aplicar como se fosse a igreja ali. E esse versículo agora está falando assim, ó. Vou pedir para pular o último para a gente ver como que a igreja aparece agora. Apocalipse 19:7. Ó, regozijemo-nos e alegremo-nos e damos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Então, eu vou fazer uma pergunta para as crianças aí. Quem souber, responde. Quem é essa esposa aí que está pronta para o casamento com o Cordeiro? A igreja. Nós é a igreja. Certa resposta. Olha só como é que a igreja aparece agora como esposa do Cordeiro. Então a gente viu ela como esposa aí agora, como o corpo de Cristo, como a casa de Deus, como a Assembleia Local, a Assembleia Universal, e lá no Evangelho, figurativamente, como uma pérola de grande valor. É isso, Dalton. Chegamos aqui a 9:06 já. Chegou o nosso horário. São 9h06 que está chegando. E é isso mesmo, Elton. São vários nomes assim que a igreja tem. Primogênito, Universal Assembleia, Casa de Deus, Corpo de Cristo, Noiva do Cordeiro, Esposa do Cordeiro. E quem já creu aqui no Senhor Jesus participa da igreja, que é essa família de Deus. Todos que já creram aqui já participam. E tem todos esses nomes aí. Mas chegou o Elton e Eric, o nosso momento. São 9h06. Chegou a hora de mimi, que significa dormir. Agora que eu vou perguntar, antes de dormir, o que é que se deve fazer? Orar. Valeu, Ana Júlia. Antes de dormir, a gente ora
e agradece E ao nosso Deus e Pai pela nossa salvação, pela salvação de papai, de mamãe, também dos irmãos que estão aqui. E aí pede também alguma outra coisa. Se alguém não está indo muito bem na escola, não está conseguindo gravar direito assim os deveres, não está conseguindo fazer direito os, como é que chama, os deveres de casa que vem da As escola, tarefas. as tarefas, aí fala. Ô, irmão, tu sabe porque Oi? tu sabe quando veio as notas da minha prova, eu fiquei feliz? Olha, João Miguel, que bom, viu? É porque eu tirei 4,10. Então você vai ganhar os trilhões de joinha. Ah, que maravilha. Mas se tiver alguém que não está indo muito bem, que às vezes assim a gente não está conseguindo gravar direito história, ou geografia, ou matemática, ou ciência, fala com o nosso Deus e Pai na oração. Pede a Papai do Céu para ajudar a gente, ó, a aprender direitinho e quando chegar na prova, fazer bem a prova, que é para a gente passar de ano rapidinho. E aí, quando chegar no finalzinho de ano, tá liberado para sair, passear com o papai, com a mamãe, tá certo? E já fica livre também dos estudos. Aí se concentra mais na Bíblia e vai ler mais um pouco a Bíblia, aprender mais do Senhor. Ok? Então, estamos combinados assim. Todo mundo aqui está estudando. Quem não começou a estudar ainda, um dia vai começar, se Deus permitir, e aí já sabe. Quando quiser aprender alguma coisa bem da escola, mas não está conseguindo gravar na cachola, pede ao nosso Deus e Pai na oração. Tudo certo? Vocês podem pedir o que quiser a Papai do Céu. E aí o que ele vê que tem que dar para a gente, ele vai dar. Porque tem que ser de acordo à vontade dele. E Deus é bom. Pronto. Podem pedir qualquer coisa na hora que vocês forem dormir. E chegou a hora, Welton. Quer agradecer, Welton? Vamos lá. Aqui para tirar a gravação. Que eu vou dar graça.